garota da lua que nem é um coelho? Eles pelo menos chamam ela de cara de lua cheia. Antes de mais nada, eu conheço Flaviana Rangel. Ela foi minha professora no Nikkei, uma escola de língua e cultura japonesa no Rio, e é por isso que eu soube deste livro. Se não fosse por redes sociais, talvez eu nem soubesse do livro ou que ela estava envolvida. Além disso, essa história é bem nova e eu acho que merece ser lida, então eu vou evitar detalhes e eu aviso quando entrarmos em partes da história. Uma coisa que pode ser dita sobre Luana, a filha da lua, é que é bastante brasileiro. Ao longo dos anos, tentando definir o que seria ser brasileiro, alguns vão para extremos nacionalistas, isto é, indígenas ou Amazônia, mas a maioria fica no exclusivismo por fama, ou seja, futebol, carnaval e a invenção do avião. Americanos, vocês têm seus pioneiros, nós temos os nossos, mas vocês têm que admitir que os aviões não deveriam funcionar como as naves de Melmac. Então, o que eu chamaria de brasileiro? Não diferente dos Estados Unidos, é a mistura de tudo. Diferente do que muitos dizem, carnaval não é uma ideia incomum. Celebrações semelhantes ocorrem por quase todo o mundo. E futebol? É um jogo de origens africanas conhecido como um esporte bretão. Ah, mas nós não somos os melhores do mundo? Mesmo? Então, por que esses dois seriam brasileiros? Porque vieram de fora e foram adaptados. A adaptação é brasileira. E esse é o caso de Luana, a filha da lua. Não é algo único, mas é algo verossímil ao Brasil em que vivemos. Ei, disse Luana, exaltada. Ih, desculpa, escapuliu. Porque nada diz brasileiro como referências a programas mexicanos. Isso quer dizer que é bom? Não. Quer dizer que eu posso ver isso acontecendo no nosso mundo sem que tudo se passe em algum canto super perigoso do mundo que ninguém nem esbarra sem querer? Ou em cenários acessíveis apenas por botas? Isso, claro, traz o bom e o ruim. Por um lado, temos uma protagonista indígena trazendo algo que não vemos muito, e ela não é colocada como devendo ser mais comum do que é, ou alienígena ao cenário. Ela é uma garota comum por ter crescido no mesmo Rio de Janeiro que conhecemos. Por outro lado, temos uma orelha dizendo: esta obra carrega em si outra característica ímpar, que é apresentar ao leitor o mundo da mítica indígena brasileira, um panteão originalmente nosso e quase inexplorado na literatura. Este livro é brasileiro de verdade, seu leitor que ousa ler coisas não nacionais. Compre! Compre! Eu duvido que isso seja dos criadores. É de fato uma produção bem brasileira. Agora, para a arte em si, precisamos dar uma passadinha no visual. Não é uma história em quadrinhos ou light novel, mas algumas considerações merecem comentário. Primeiramente, ainda é difícil achar ilustrações em que a beleza de uma minoria não é vista por olhos demasiadamente europeus. Mas, se na capa Luana ainda te parecer ter traços suaves demais, eu diria que as ilustrações internas passam bem os lábios e olhos mais indígenas. A prata no nome ou luas não me impressionam tanto quanto o contraste de cores no cabelo de Luana. E falando em luas, o que eu achei mais legal visualmente é que cada capítulo começa com uma lua, então elas vão demonstrando bem a passagem do tempo. E quando você continua o capítulo, dá pra você ver a lua ainda um pouco. Então dá a impressão que a lua está sempre presente, e isso contribui para o tom. Quanto ao texto em si, a história me foi muito boa, apresentada em um bom ritmo e no geral bem desenvolvida. A personagem principal apresenta um desenvolvimento interessante e outra das personagens mais presentes apresenta um histórico também bastante interessante. Se alguma coisa, apenas um momento me foi realmente uma quebra notável no fluir do desenvolvimento, e talvez uma escalada um pouco rápida demais no nível do conforto final se comparando aos outros. Isso quanto à história deste livro.
Quanto à apresentação do mundo, eu não senti qualquer problema de ritmo e claramente considero a introdução de mais informações nos futuros livros. A história em si não é particularmente inovadora. É uma protagonista jovem em um mundo de magia que não conhece bem, com uma ameaça a perseguindo. Nada particularmente novo, mas a execução não me parece estereotípica demais. É um mundo envolvente. A contracapa fala ter um punhado de Harry Potter, porque toda magia em livros é Harry Potter, sempre, nunca houve nada na literatura jovem com magia antes de Harry Potter! Eu diria que me parece mais ser um anime, considerando foco em jovens, cabelos de cores incomuns, e se passar em um mundo de mitologias, plural, que sempre existiram, mas são ignoradas pela maior parte das pessoas. Isso não quer dizer, entretanto, que seja só um transplante de cultura japonesa no Brasil. Pelo contrário, dá pra ver sinais de influência americana, claro, além de nada parecer ocorrer fora do Rio de Janeiro, como já disse antes. Dito isso, existem alguns problemas técnicos que podem tirá-lo da história por um instante quando você os nota. Vitória apenas continuava, altiva, a desfilar indo em direção à água, que de tão gelada fez a loira perder a pose rapidinho. Luana e Ingrid caíram na gargalhada. Porque eu li como uma vírgula? Porque está escrito como uma vírgula? Há desde momentos como este, em que você sabe o que querem dizer, mas ainda chama sua atenção um pouco, passando por questões de padronização, como o uso de num, ter aspas, enquanto vambora é posto como uma palavra comum. Internet está em itálico, e Data Show precisa dos dois, porque é algo tão incrivelmente único neste mundo de magia. Ah, e essa vírgula depois das aspas seria correta, mas em caso de pontos, estes vêm antes, porque gramáticos te odeiam. Tem vários desses momentos. Eu não estou dizendo que eles deveriam seguir os padrões e pronto. Eu acho muito mais claro se você mantiver sempre as aspas com as palavras e sempre pontuar depois. É mais lógico e mais instintivamente compreensível. A questão aqui é de consistência. Se vambora vai ser apresentada como palavra normal por ser comum, assim como pra e tava são, por que não num? E se o itálico é para dar destaque, por que as aspas em Data Show? Internet seria realmente algo tão incomum a ponto de precisar de destaque? Por outro lado, teve um ou dois momentos em que eu realmente não tive certeza quanto à intenção. Em particular, na página 122, quando ocorre a seguinte passagem. Naldo juntou-se à conversa, passando o braço por sobre os ombros largos de Pedro, que não ficou nada satisfeito com aquela intromissão em seu momento. O que está sendo destacado aqui? Que a ideia de momento não é temporal, mas situacional? Que o momento era dele? Que o momento teria significado romântico? Eu realmente não tenho certeza. O que eu estou dizendo é que o livro precisa muito de uma revisão. Ah, e os travessões para separar explicações não deveriam gerar uma nova linha na continuação da fala. Isso me confundiu mais de uma vez. Quando voltarmos para a sala eu mostro. Aliás, eu tava muito afim de dar uma olhadinha no shopping mais tarde. Eu vi uns modelos que vocês vão amar. Eu tô louca por isso, não vejo a hora de mostrar para vocês. Falou Vitória, eufórica. Luana riu daquela empolgação. Você não quer que um leitor abandone uma boa história por confusão, ou que parem de prestar atenção por um erro engraçado, por mais infantil que seja. Assim que terminaram de comer, Ingrid juntou as caixinhas do restaurante e as jogou na lixeira da cozinha enquanto Luana lavava os copos de suco que tinham bebido. Não, eu tô falando de ter que falar isso tudo tão rápido, sem uma vírgula. Mas comer Ingrid ficou estranho, sim, é. Outra coisa que me tirou da história ocasionalmente é um pouco mais controversa. Eu não tenho como dizer isso de outra forma, mas eu fiquei um pouco desconfortável com alguns momentos de descrição racial. Eu sei que quando você está escrevendo, você precisa de toda a descrição possível. Ninguém quer se repetir demais. E não é toda vez que raça é mencionada que passa essa impressão. Então não parece ser malicioso. É só que, em alguns momentos, parece que a descrição está reduzindo em vez de ser uma metonímia. Por exemplo, apesar de possuir a típica pele ocre dos índios, Luana pôde sentir que ficava vermelha. O calor nas faces denunciava-o. Por que a cor da pele de uma pessoa influenciaria se ela enrubesce? Aqui eu tenho que pensar que a personagem está sendo reduzida à sua cor de pele porque nenhuma pessoa se surpreenderia com corar.
Se estivesse surpresa por estar corando, não acharia que corar era impossível. Não é só ela, já que a mãe dela é ítalo-brasileira com nariz de gavião. E nem é uma questão puramente racial. Uma das amigas de Luana tendo momentos parecidos quando é chamada de loura, ainda que esses dois casos tenham sido menos desconfortáveis. Eu devo dizer que gostei muito do trabalho da língua no geral. Temos um professor alto se chamar Bandeira, por exemplo. São detalhes que podem passar desapercebidos, mas são interessantes quando notados. Outro exemplo seria que a garota mais popular é loira e a segunda garota mais popular tem cabelos prateados, logo ouro e prata. Por outro lado, caímos na questão racial porque sua amiga, que seria a terceira mais popular, é negra e acabaria sendo bronze. Entende o que eu quero dizer quando eu digo que a associação racial aqui diminuiria a garota a ser só a sua cor de pele? Não me entendam mal, embora eu tenha achado alguns problemas, isso não quer dizer que este é um livro ruim. Pelo contrário, se eu tivesse que dar uma nota, eu diria que é um 8 de 10 fácil. Talvez um 9 para pessoas que gostam em particular de livros de realidade fantástica. Algumas cenas realmente me foram bastante vívidas e atmosféricas, tanto me fazendo rir em alguns momentos engraçados, como a cena da praia mencionada antes, quanto sentindo a tensão em momentos de conflito, tanto físico quanto emocional. E estas contrastam bem com o resto, meio que criando uma atmosfera de normal nos demais momentos por isso. Então você não tem só picos, mas altos e baixos, fluindo como a maré sobre a lua. Eu só não falei mais das coisas boas porque eu teria que entrar na história. Então, se você quiser saber um pouco mais, eu vou entrar no assunto agora. O que quer dizer... Voltando à questão de ser animesco, eu quero dizer da melhor maneira possível. Chegou à rua e atravessou, a passos largos, o máximo que podia. Deu apenas uma mordida no sanduíche de queijo e peito de peru. Percebeu logo que não dava para correr e comer ao mesmo tempo. Então decidiu se alimentar assim que chegasse ao seu destino. Ou seja... E é particularmente interessante como ideias comuns a cenários japoneses são integrados facilmente à história. Sentia-se leve, feliz, sem saber o porquê. No entanto, não se preocupou em procurar uma razão. Esta é uma situação com a qual as pessoas podem se identificar, mas que eu não vejo apresentada muito. Então acrescenta algo sem parecer estrangeiro ao Brasil. Me dá dinheiro para comprar orégano pra Jo, já disse ela esticando a mão. Tá bem, vá num pé e volte no outro, entendeu? Disse a mãe entregando a nota de 20 reais. 20 reais pra comprar orégano? Sim, se encaixa perfeitamente no Brasil. Aliás, o livro pode parecer errado em algumas semanas. Pode-se ver a influência americana também. Digo, 2 das 3 amigas são de família de classe média alta, passando tempo em shoppings e comprando coisas com notas de 50 reais. Óbvio, tem algumas coisas cujas influências não ficam tão claras. As 3 amigas são as mais populares da escola, literalmente a primeira, segunda e talvez terceira mais populares. E tem uma rival. Populares numa panelinha parece teen movie, mas ordem de popularidade parece mais anime. Nessa hora, um cuco saiu de dentro de sua casinha para cantar e anunciar que já eram 22 horas. Hora de fechar o shopping. Não, ninguém falou de relógio cuco antes. Isso ocorre em uma loja que tem um visual bastante incomum, então não é destoante. Mas é isso que eu quero dizer. Esse livro não tem medo de colocar coisas que não seriam exatamente comuns, e isso é algo que eu realmente aprecio. Outro ponto forte é o humor. Não apenas o humor aparece naturalmente, ele não se confina a apenas um tipo, podendo ser sutil, como o professor Bandeira e uma pessoa com poderes ocultos ser chamada de dormente quando é sonâmbula, humor referencial como escapuliu, ou cenas completas de humor. Quer assistir um show? Vai pro banheiro e se olha no espelho. Show de horror de graça. Então você gosta de feirinha, é? Vai ver que até comida pega na xepa da feira, zombou Brenda. A loira virou para Luana. O que é xepa? Sei lá. Como eu respondo isso? Um ponto fraco, por outro lado, é uma tendência de cair em clichês que não fazem sentido. Por exemplo, enquanto explicando o sistema de crenças dos usuários de magia, a tutora de Luana diz que
os homens ainda viam a gravidez e o nascimento como algo sagrado, recebido diretamente dos deuses. O que é possível, já que a própria ideia de biologia não existia. Isso aqui acontece, ninguém sabe os detalhes, associam com o sobrenatural. Eles acreditavam que as mulheres engravidavam deitadas ao luar através da grande deusa personificada como a própria lua. E bum! Você quebrou o realismo? Eu sei que não tem uma era exata aqui, mas assim que existe o conceito de habitação, isto é, tetos, ninguém nunca notou que mulheres que não saem de noite também engravidam? Que pessoas engravidam em épocas de céu nublado, quando a lua não está visível? O grande problema aqui é essa noção ainda comum de que o ser humano pode ter conhecimento e não observar os seus arredores. O ser humano já acreditou que doenças vinham do nada, depois que vinham de miasmas, os odores fétidos de matéria orgânica em decomposição, e finalmente micróbios. O que eu quero dizer é que, assim que esse mito esbarrasse no conhecimento que temos hoje, essa ideia teria de ser adaptada. Você não pode simplesmente ter conhecimento que não se encaixa na realidade. O que está sendo feito aqui é dizer: é magia, eu não preciso explicar. Os elementos são então descritos na página seguinte dentro dessa mitologia. A terra é o corpo dela, o ar o seu sopro, o fogo o seu espírito e a água o seu útero vivo. O que quer dizer que nesta visão de mundo, banhos são nojentos. E você realmente quer associar a água à ideia de criação apenas? Água como elemento é associada à pureza, visto seu uso para limpeza, além de manutenção da vida e de saúde. Que tal sangue? Rios são como veias e artérias, sabe? Essa escolha me parece realmente diminuir a influência do elemento ao nascimento do ser vivo. Além do fato que, é claro, banhos são nojentos. Em todos os casos, as descrições de cenas são ótimas. Além da fluidez entre elas, como disse, as cenas em si são pintadas bem, tanto passando a personalidade dos envolvidos, quanto o cenário em que ocorrem vividamente. Eis uma pequena seleção para rápido consumo. O que houve, Andressa? Seus cabelos. O quê? Os seus cabelos. Eles estavam brilhando. Por que ele teria roubado uma Hellis pulseirinha de couro? Nem mesmo poderia chamar aquilo de bijuteria. Luana sentia tanta raiva que andava pelo quarto de um lado para outro, bufando e apertando a cabeça com as mãos. Então avistou o livro grosso na prateleira sobre o monitor e o catou. Abriu e começou a rasgar as páginas aos berros. Nightmare Moon. Meu exemplo favorito ocorre já no começo, quando Luana está voltando para casa à noite. Quando entrou naquela rua mal iluminada por postes que pareciam se esconder atrás de galhos de árvores, raciocinou que não havendo ninguém por perto, logicamente nenhum mal poderia ser feito contra ela. Pensou que logo estaria em casa e isso a animou a continuar, a despeito de seu coração disparado. Foi quando as lâmpadas dos postes começaram a piscar e a escurecer lentamente até deixá-la no breu total. Agora, genuinamente apavorada, apertou o passo, mas logo sentiu como se tivesse algo segurando suas pernas. Era algo sutil a princípio. Então foi se tornando mais forte, mais aprisionante. Sentiu como se várias mãos a pegassem. Estava presa desde os tornozelos. Foi sentindo que estava imobilizada, gradativamente de baixo para cima, até seu pescoço ser pressionado, como se alguém a estrangulasse. Tentava lutar, mas até suas mãos estavam coladas ao corpo. Tudo era escuridão, e ela estava tomada de sombras por todos os lados. Sequer a luz da lua ou estrelas iluminava o local. Luana perdia o ar e sufocava. Não conseguia sequer emitir som. A descrição é tão bem feita que eu me lembro de me sentir sufocando um pouco enquanto eu lia. E enquanto visualmente a descrição parece ser algo mais como Ghost, a impressão que eu tive era mais como isso. E, claro, eu tenho que mencionar um dos clichês que mais destroem não só a verossimilhança, mas também a tensão de qualquer história. Foi a senhora que me salvou aquela vez na praia, não foi? Sim, Luana, porque você ainda não domina o poder incrível que existe em você e sua hora ainda não havia chegado. Mas você precisa ser mais prudente. Por quê? Se ela vai ser salva quando tiver uma ameaça. Não só ela está falando com uma deusa, o que torna este um caso de Deus ex machina literal. Se existe uma hora certa para tudo,
toda a noção de livre-arbítrio morre e nada do que fazemos é por opção própria. Isso é particularmente notável porque o livro trabalha essa noção de se salvar por pouco muito melhor na ótima cena das sombras mencionada antes. Naquela, também, seria algo inesperado e não estabelecido antes, só que aquilo vai ter grandes implicações na história, não só de tom, mas consequências reais. E a saída parece ser algo mais natural, devido à própria natureza da personagem. Fim das contas, eu recomendo. Não se deixe enganar pela orelha tentando vender o livro por culpa, ou quão diretas as descrições nela e na contracapa são. O texto em si não cai no erro de ser tão direto. Como eu disse, o ritmo é muito bem trabalhado tanto para um livro quanto para uma introdução a uma série. Além disso, eu não leio com tanta frequência, então eu não posso dizer quão próximo ou distante está essa história do que você encontra por aí, mas eu posso dizer duas palavras. Eu gostei. Eu gostei mesmo com os detalhes problemáticos, como eu não precisar me preocupar em onde vai cair uma bigorna depois de eu jogar ela pra cima. Eu me pergunto o que isso quer dizer.